Queridos, tudo bem? Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês. Também gostaria de agradecer a Deus pelo primeiro vídeo que já foi postado no meu canal, no YouTube. Se você escrever lá, Esdra Cardoso Ueder, Esdra Cardoso Ueder, lá você vai ver o meu canal, no qual lá nós viemos falando de um tema muito poderoso que foi os 144 mil e a reivindicação do caráter de Deus. E sabe, queridos, hoje eu vou falar de um tema também não menos importante. Mas antes de abrir a palavra do nosso Deus, que ela se encontra neste momento na minha mão, a Bíblia Sagrada, eu gostaria de convidar você a fazer uma breve oração ao nosso Deus, para que Deus possa nos abençoar nesse estudo da tua santa palavra. Vamos orar. Aqueles que puderem estar de joelhos para nós fazermos esta oração, esteja convidado. Amado Pai, neste momento, ó Deus, eu estou de joelhos para poder mais uma vez louvar o teu santo nome. Amado Deus, fale através de mim. Me use poderosamente, ó Pai. E também gostaria de clamar a Ti, ó Deus, pelo derramamento do Espírito Santo sobre cada pessoa que neste momento está assistindo esse vídeo. Por favor, Deus, visite a cada um deles. Que o Senhor possa falar o coração dessas pessoas, ó Pai, que elas possam sentir o poder do Teu Santo Espírito na vida delas. Que os Teus anjos estejam presentes na minha vida e na vida de cada um deles também. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, no vídeo que eu já postei, eu vinha falando dos 144 mil, que é uma geração, a última geração, e eu provei na Bíblia Espírito e Profecia, no vídeo que está no meu canal, que os 144 mil é literais. A irmã Iluarte deixa bem claro no livro Primeiros Escritos, página 15, que os 144 mil é literal e não simbólico. Mas hoje eu gostaria de estudar um tema também não menos importante, que também tem tudo a ver com 144 mil, que é no livro de Malaquias capítulo 4. O livro de Malaquias capítulo 4 vem trazendo uma mensagem poderosa. Eu vejo muitos teólogos que quando abrem a Bíblia no livro de Malaquias só pensam no capítulo 3, que fala do dízimos e oferta, roubará o homem o Senhor, trazei todos os dízimos na casa do Senhor. Sabe, queridos, o livro de Malaquias é um livro que nós temos que analisar. Ele não tem só um capítulo, ele tem 4 capítulos. Por isso nós temos que analisar desde o capítulo 1 até o 4 para nós entendermos o que essa mensagem de Malaquias capítulo 4 está nos dizendo hoje. Eu gostaria de iniciar com vocês lendo o verso 1 do Malaquias capítulo 4, verso 1, que diz assim: Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhe não deixará nem raiz nem ramo. Sabe, queridos, aqui no livro de Malaquias está dizendo sobre o grande dia do Senhor. Por isso que no livro, no capítulo 3, até o verso 4, vem falando também desse grande dia. O grande dia do Senhor. Todos nós estamos aguardando esse dia. E aqui nos mostra que quando Jesus voltar nas nuvens do céu, ele não deixará nem raiz nem ramo. O que significa a raiz? O que significa os ramos? A raiz aqui no livro de Malaquias, capítulo 4, representa Satanás, e os ramos representam todos os anjos que estão com Satanás, e não só os anjos, mas também todos os ímpios, aqueles que vão se juntar com eles. E vamos agora analisar o verso 2. Vamos fazer uma analogia, seguindo a ordem cronológica do que está nos dizendo hoje a palavra do nosso Pai. Mas para vós, aqui entra uma condição: os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e sereis e saltareis como bezerros da estrebaria. Aqui nos mostra verdadeiramente: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Agora vamos ler o que diz o verso 3. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que estou preparado, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui nos mostra, querido, verdadeiramente, falando do grande dia do nosso Deus, que Jesus virá. E ele não deixará nem raiz nem ramos. Todos os ímpios serão destruídos juntamente com Satanás. E também aqui nos mostra que há uma condição para isso não acontecer, que é verdadeiramente nós tememos o nome do nosso Deus. Está no verso 2. Mas aqui também disse que ele pisará os ímpios, porque farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés.
Sabe, queridos, eu faço uma pergunta para vocês. O que você quer ser quando esse dia acontecer? Você quer ser cinza ou andar sobre as cinzas? Sabe, queridos, quando eu vejo esse verso, eu penso na minha família. Porque Deus está aqui nos advertindo. Ou nós será cinza, ou nós andamos sobre a cinza. E a primeira coisa que eu penso, queridos, é na minha família. Eu penso na minha mãe. Penso naqueles que têm filhos. Penso no meu pai, nos meus irmãos, nos meus amigos, nas pessoas que eu amo. Ou eles serão cinzas, ou eu vou ser cinza, ou eu vou andar sobre a cinza deles, ou eles andarão sobre a minha cinza. Queridos, isso é muito importante. Nós temos que parar para pensar que esse dia vai acontecer, quer você queira ou não, esse dia vai chegar. E eu gostaria de continuar lendo esse capítulo, agora o verso 4, que diz assim: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízo. Aqui ele diz para nós lembrarmos da lei. Que lei é essa? Em Êxodo capítulo 20, lá diz qual é essa lei, a lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Essa lei que muitos dizem que foi abolida, mas não foi. Sabe, queridos, aqueles que irão representar o caráter de Cristo, representando aquele grupo dos 144 mil de Apocalipse 14, que vão pregar as 3 mensagens angélicas, eles vão lembrar da lei de Moisés. Esses é que vão andar sobre as cinzas, eles não vão ser cinza, eles vão andar sobre a cinza. E eu e você estamos sendo convidados para que quando ocorrer esse grande dia da vinda do nosso Senhor, eu e você andamos sobre a cinza e não seremos cinza. Pense bem nisso, queridos. Hoje o Deus está nos dando oportunidade, a porta está aberta, a porta da graça está aberta. Mas olha ainda o que diz o verso 5: E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esse é o nosso ponto no qual nós iremos focar hoje. Deus disse que de ocorrer a volta dele, antes do grande dia do Senhor, ele enviaria o profeta Elias. Quem foi o profeta Elias? Quando nós vamos para o livro de 1 Reis, nós não vamos ler, mas em 1 Reis, capítulo 17, do verso 1 então o verso 24, nós vamos ver uma grande missão do profeta Elias, quando Elias estava diante de Acabe. Nós vamos ver que Elias, ali no Velho Testamento de 1 Reis, nos mostra poderosamente quem foi Elias, o primeiro Elias, representando a classe de Elias no seu tempo. Depois veio o segundo Elias. Quem foi o segundo Elias? O segundo Elias é representado por João Batista, aquele que estava pregando sobre o Messias. E quem é o terceiro Elias? O terceiro Elias é conhecido por 4 características nessa terra. O terceiro Elias é conhecido por 4 características, e eu já vou dizer quais são essas 4 características, mas antes gostaria de ler qual é a missão do terceiro Elias nessa terra. O verso 6 nos deixa bem claro, e diz assim: E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A missão do terceiro Elias hoje, antes do grande dia do nosso Senhor, antes desse grande e terrível dia, é converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Queridos, hoje nós vimos que as famílias hoje estão desunidas. Nós vimos grandes rebeliões dentro das famílias. É pai que não fala com filho, é filho que não fala com pai. É uma grande angústia que as famílias estão sofrendo. Por isso que a missão do terceiro Elias hoje é converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E eu gostaria de ainda ler com vocês no livro de Lucas capítulo 1, verso 16 a 17. Lucas capítulo 1, verso 16 a 17, diz assim: E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele, no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes e a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. O terceiro Elias, ele vai e tem uma grande missão para concretizar antes da vinda do nosso Deus.
Queridos, às vezes eu estou falando para alguma pessoa que hoje há muito tempo não fala com a sua mãe. Há muito tempo não fala com o seu irmão, não fala com o seu pai. Ou às vezes eu estou falando para uma mãe que não fala com o seu filho. Ou com um pai que não fala com o irmão, com o seu filho. Sabe, queridos, a nossa missão hoje nessa terra é a missão do terceiro Elias. Antes do grande e terrível dia do Senhor, eu quero que a minha família seja salva. E eu tenho certeza que também você quer que a sua família seja salva. Por isso que a nossa missão, queridos, é de ajudar a converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Essa é a nossa missão, antes do grande e terrível dia do Senhor. E também nos mostra, queridos, eu gostaria de ler com vocês uma citação do Espírito de Profecia, no qual a irmã White deixa bem claro sobre a questão do terceiro Elias. E eu gostaria de ler com vocês na meditação matinal, 14 de janeiro, na meditação Maranata, o Senhor vem, no qual o título vem dizendo assim, a profecia de Elias. E diz assim, olha o que a mensageira do Senhor diz. Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias. Nós somos representados pelo fiel Elias. Assim como João veio no espírito de Elias, a fim de preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo. E ela continua dizendo, com o fervor que caracterizava o profeta Elias e o João Batista, devemos esforçar-nos por preparar o caminho para o segundo advento de Cristo. Queridos, o terceiro Elias vai preparar o caminho para o segundo advento de Cristo. Queridos, Jesus está voltando. E é a nossa missão preparar, é nossa missão apressar a volta do nosso Senhor. E como que nós fazemos isso? Eu quero falar para vocês agora sobre as 4 características que o terceiro Elias tem que ter. Se você tiver um papel e uma caneta, anota as 4 características que o terceiro Elias tem que ter em sua vida hoje. A primeira característica, o terceiro Elias, ele tem uma dependência total de Deus. Ele depende de Deus. Ele tem uma dependência total de Deus. O terceiro Elias é aquele que vive pela fé. O que é viver pela fé? Sabe, queridos? O terceiro Elias é aquele que no qual o livro de Mateus capítulo 6 vai se cumprir na vida dele. O que diz Mateus capítulo 6? Aqui nos diz sobre uma dependência total de Deus. Mateus capítulo 6. Vamos ver no livro de Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. E olha o que diz o título. Os cuidados e inquietações. E o primeiro verso já vem dizendo assim. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntem o celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? No livro de Mateus capítulo 6, é o capítulo mais difícil de se cumprir em nossas vidas. Por quê? Porque aqui nos mostra a primeira característica do terceiro Elias, que é a dependência total de Deus. Aquele que vive pela fé, aquele que confia no nosso Deus. E a segunda característica, qual é a segunda característica? A segunda característica é a reforma da saúde. O terceiro Elias serão vegetarianos, mas não é um vegetariano que come derivados de animal, não. É um vegetariano restrito. Um vegetariano vegano, aquele que não come nada derivado de animal. É a reforma da saúde. O terceiro Elias é reconhecido por a primeira, a segunda, a terceira e a quarta característica. A primeira característica, dependência total de Deus. Segunda característica, reforma de saúde. E a terceira característica é reforma no vestuário. O terceiro Elias é reconhecido pelo seu vestuário. A irmã White diz que onde é que Elias chegava, as pessoas conheciam ele, sabe por qual sentido? Pela sua vestimenta.
Dizem que só quando eles olhavam para Elias, eles já viam que aquele era Elias. Por quê? Por causa da sua vestimenta. E qual é a quarta característica? A quarta característica do terceiro Elias é vida no campo. Queridos, esse é um tema que muitos hoje têm debatido e está debatendo. Todos aqueles que levantam com essa verdade presente para o nosso tempo, pregando sobre vida no campo, as pessoas se irritam, diz que não é hora de sair da cidade. Sabe, queridos, vai fazer 2 anos que a minha vida é morar no campo. Eu moro no campo, faço parte de um projeto de uma escola missionária, moro no campo e estou procurando ter essas 4 características do terceiro Elias. Queridos, sem essas 4 características, você não pode fazer parte dos 144.000. Vida no campo é o que Deus pede para o seu povo nesses últimos dias. Por que Deus pede para nós morarmos no campo? É só nós estudarmos a vida do primeiro e do segundo Elias. Nós vamos ver verdadeiramente que no campo, Deus quer que nós vá para o campo para que nós possamos ter uma vida mais alegre, que nós possamos ter uma vida mais consagrada, que nós possamos olhar para a natureza e ouvir a voz de Cristo, que nós possamos ter uma vida sem pecado. E no campo é muito mais fácil você ter a vitória sobre o pecado. Por isso que, sem essas 4 características que eu volto a repetir, primeira característica, dependência total de Deus. Segunda característica, reforma da saúde. Terceira característica, reforma no vestuário. Quarta característica, vida no campo. Sem essas 4 características, você não pode fazer parte do terceiro Elias. Queridos, a nossa missão é essa. Por isso que eu gostaria de ler com você Tiago 5,17. Tiago, capítulo 5, verso 17, para nós encerrarmos esse estudo nesta manhã. Tiago 5,17 diz assim. Deixa só eu encontrar o livro de Tiago. Um livro pequeno, mas também um livro muito poderoso. Tiago, capítulo 5, verso 17. Tiago 5,17 diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Queridos, aqui nos mostra verdadeiramente, por isso que isso está em 1 Reis 16, do 31 ao 33, nos mostra verdadeiramente, 1 Reis 17 também nos diz sobre essa grande obra que Elias fez, de que ele orou ao Senhor e por 3 anos e meio não choveu naquela terra. Queridos, Elias tinha as mesmas paixões do que nós. Por isso, queridos, que é possível nós termos uma vida irrepreensível. Elias teve uma vida irrepreensível e Deus nos convida também a ter uma vida irrepreensível. Queridos, eu quero fazer um apelo a você nesta manhã. E o apelo que eu gostaria de fazer a vocês, queridos, é que nós nos preparamos. Jesus em breve vai voltar. Está muito próximo da volta de Jesus. Por isso você que é jovem, você que saiu dos caminhos do nosso Senhor, do nosso Deus, volte para os seus braços. Você que é adolescente, que está vivendo agora, eu sei, um momento mais difícil da sua vida, da adolescência, se agarra nos braços de Cristo e não solte a Cristo, porque Jesus está voltando. Você foi chamado jovem, você também velhos, foi chamado para fazer parte do terceiro Elias. Você foi chamado para reivindicar o caráter de Cristo. Você foi chamado para fazer parte dos 144.000. Jesus está te convidando. Venha fazer parte desse grupo. Eu estou lutando e eu quero que você também lute. Por isso que o meu desejo, o desejo de Cristo para você, para mim e para você, é que nós sejamos irrepreensíveis. Eu quero andar sobre a cinza, mas eu não quero andar sobre a cinza da minha família. Eu não quero que você ande sobre a cinza da sua família. Jesus não quer isso. Eu não quero ser cinza, eu não quero ser destruído. Por isso, queridos, eu quero convidar você neste momento a terminar este vídeo
com uma oração. Eu quero convidar você neste momento a se ajoelhar. Vamos mais uma vez nos ajoelharmos e clamar ao nosso Deus para nos ajudar. Amado Pai, eu gostaria de te agradecer, ó Deus, por esta maravilhosa e importante estudo que o Senhor nos deu através do estudo da Tua Palavra. Amado Pai, o Senhor nos convida a fazer parte do terceiro Elias. O Senhor nos convida, Deus, a fazer parte dos 144.000. Amado Deus, nos ajude, Senhor. Nós sabemos que não é fácil, mas Elias também tinha a mesma paixão do que nós, ó Pai. E ele venceu. Por isso Elias foi trasladado. Amado Pai, nos ajude, Senhor, a fazer parte do terceiro Elias, aquele que vai reivindicar o teu caráter. Visite nesse momento o coração de todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Esteja com essas pessoas, ó Deus. Ajude, ó Deus, para que essas pessoas possam se unir à sua família, possam se preparar para o grande dia do Senhor Jesus. Obrigado por tudo, ó Pai. Perdoe todos os nossos pecados e nos dê um dia completo de vitória sobre o pecado. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos. Assista esse vídeo e aguarde que logo eu estarei postando mais alguns vídeos, algumas mensagens poderosas no meu canal. Fica com Deus e um abraço.